Olá, bem-aventurados! Vamos ler a palavra de Deus, né? Já fiz alguns vídeos aí dos devocionais, mas a gente tem que alimentar também a nossa alma, tá? Hoje eu queria compartilhar com você o Salmo 91 e eu queria ler o versículo 14 com você, tá? Olha, vai dizer: Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. O seu Salvador, ele é o meu Salvador, o meu Redentor. Eu gosto de proclamar isso. Cristo é o meu Redentor, é o meu Salvador, é o meu Libertador. Ele mudou a minha vida, me trouxe vida, me trouxe paz, esperança, prosperidade, alegria, felicidade. Deus trouxe tudo isso pra mim. E olha que versículos lindos, né, gente? A gente começando o dia acabou de amanhecer, e a gente começando o dia com essas palavras de esperança, do cuidado, né? Essa promessa que Deus deixou pra gente, né? E aqui diz: Deus diz, tá? Deus que diz, tá? Não é ninguém não, é Deus, tá? É Deus que tá dizendo, não é nenhuma outra pessoa. É Deus que tá dizendo: eu salvarei aqueles que me amam. Que me amam. Aqueles. Bem específico aqui, né? Aqueles que me amam. Você tá amando o Senhor? E aí, tem amado a Deus? O mandamento que Jesus deixou era amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu gosto dos meus cachorrinhos, mais do que os meus pais, mais do que a minha irmã, mais do que a minha casa, mais do que as minhas finanças, acima de qualquer coisa que eu possua. Deus tem que estar no topo, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois a gente vai amando as outras coisas, tá? Aí a gente vai descendo na cadeia, na escadinha e vai colocando ali. Mas acima, lá em cima, sobretudo, amar a Deus. E aqui ele vai dizer que eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus. Eu sou o seu Deus, o Senhor. Então hoje quero aproveitar já essa oportunidade que Deus está falando comigo e reconhecer. Eu reconheço que Tu és, Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor. Tu és, só Tu, Jesus. A minha confiança, a minha fé, o meu amor, a minha esperança está em Ti. E eu só acordo. Ontem a gente leu lá no culto, lá, né? O irmão leu, meu primo, que é Salmo 3. Eu deito e durmo. Deito e logo pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. É Ele. É Ele. Se estamos de pé porque Ele nos sustentou. Ele nos agraciou. A graça e a misericórdia de Deus foi derramada sobre nós. Nós conseguimos acordar hoje, né? E aqui vai falar, tem que reconhecer, tá? Eu reconheço. Todos os dias eu gosto de reconhecer que Ele é. O que Deus fez na minha vida, só Ele poderia fazer. Não tem outra coisa, nada que eu pudesse recorrer, que Deus faria essa mudança tão radical na minha vida. Eu encontrei com uma pessoa na quarta-feira, a pessoa ficou tão feliz assim, ela deu pulos de alegria, ela falou: nossa, que mudança. Outra pessoa, mas mudou muito. Falou: graças a Deus, né? Você mudou. Olha a sua aparência, olha como é que você tá. Tá bonito, né? Tá com discurso mudado, né? E é isso aí. Olhando para frente, olhando, deixando as coisas lá para trás, coisas que ficaram lá para trás e olhando para frente, buscando a coroa da vida. E é isso. E aqui vai falar: quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Uma promessa, uma garantia. Deus está conosco nos momentos mais difíceis, aqueles momentos que todos nos abandonam. Primeiro, você tem que amar a Deus, tá? Ele vai te salvar. E segundo, quando você clamar na aflição, Ele vai estar com você. Com você. E eu farei, nas horas de aflição, eu os livrarei. Tá? E farei com que sejam respeitados. Aquelas pessoas que tiraram o seu respeito, a sua dignidade, elas vão ter que te respeitar. Não porque elas querem, porque Deus vai fazer com que elas te respeitem.
Elas querendo ou não querendo. Se o seu respeito foi tirado, a sua dignidade, o seu caráter, foi infringida a sua honra, assim como foi comigo, porque eu passei por isso, tá? Esse versículo, quando eu compartilho com vocês aqui as minhas experiências que Deus falou, eu fui desrespeitado, eu fui humilhado, eu passei por todas essas coisas, né? E eu falei com Deus, isso é justo, Senhor. É justo. Porque se o Senhor falar que é justo, então vai ser... Eu aceito. Eu aceito a palavra que vem do justo juiz. Foi justo? Se não foi... E aqui, ó, a resposta de Deus. Eu estarei nas horas de aflição, eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Tô confiando nessa promessa, né? Deus vai fazer com que aquelas pessoas que me desrespeitaram, que me humilharam, que me pisaram, que falaram mal de mim, a meu respeito, injustamente, porque a injustiça, o desejo de justiça vem quando a gente é injustiçado. Quando coisas que acontecem com a gente não mereceu aquelas coisas. Isso é injustiça, é você receber aquilo que você não merece. Aquilo que você não merece, assim, de ruim, sabe? Né? Porque a graça também é um favor não merecido, é aquilo que a gente não merece. E Deus nos agracia com isso. Mas o sentimento de justiça vem muito disso. Eu não merecia passar por aquilo, eu não merecia ter que viver esse tipo de situação. E aí a gente vai se sentindo injustiçado, né? E para isso que tem a graça. Quando a gente é injustiçado, Deus vai lá e nos dá a graça, que é um favor que a gente não merece. Quando a gente erra, quando a gente peca, um favor não merecido. A graça é diferente de injustiça, tá? Só pra ficar... Senão as pessoas podem confundir e a gente tem que deixar as coisas bem explicadas na internet, porque, né, gente, como eu falei lá, a gente tem que tomar muito cuidado com os Judas, aqueles que estão nos acompanhando em todos os momentos. E as pessoas nos acompanham, só voltando um pouquinho lá no outro tema, nos acompanham não porque querem ver a nossa ascensão, querem ver, estão nos acompanhando para ver, vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai esse discurso. Vamos ver. Vou ficar acompanhando pra ver a queda, porque aí na hora que cair, eu vou lá e aponto o dedo. Eu sou o primeiro a apontar. Tá vendo? Olha lá. Olha o filho de fulano. Olha lá fulano que falou isso. Olha o fulano que falou aquilo. Né? Então, se você não sabe do que eu tô falando, volta aí uns 2, 3 vídeos aí. Você vai saber do que a gente já falou. E aí Deus vai falar com você através desses vídeos, tá? Que aqui agora é um outro tema. É um outro assunto que Deus está falando com a gente. Né? Farei com que sejam respeitados. Tô com essa promessa. Fui muito desrespeitado ao longo da minha vida, né? As pessoas acham que pode falar comigo da maneira que elas querem, o que elas querem, elas não se preocupam se eu vou, como eu vou receber aquelas palavras, se eu vou ficar ofendido, se aquelas palavras vão acabar com a minha autoestima, se eu vai me magoar. Não, elas falam, elas vão cuspindo tudo a maneira delas, desrespeitando. Mas vai fazer isso com elas, vai falar uma palavra dura com elas, que elas vão te repreender na mesma hora, porque elas querem respeito. Eu vejo muito isso, né? As pessoas gostam muito querem muito cobrar o respeito, mas para você cobrar o respeito, você tem que dar o respeito para as pessoas. Você tem que aprender a respeitar as pessoas, porque o respeito vem disso. Se eu quero o respeito de você, eu tenho que te respeitar. Porque eu te respeitando vai fazer com que você me respeite. Se você não respeita os sentimentos, a opinião, né? E as coisas a gente tem que saber como fala com as pessoas, tá? Porque as pessoas falam, eu sou muito franco, né? E às vezes franqueza demais é falta de educação, tá? Não é, sou muito sincero. Sinceridade demais, ela é agressiva, entendeu? Ela fere. Então você tem que ter sabedoria. Não você ser falso, não você ser mentiroso, mas saber como você fala, né? E não passar do ponto da sinceridade para falta de educação. Porque tem muita gente aí mal educada falando que é sincera, tá? E sinceridade e não tem nada a ver com falta de educação e de respeito, né? E aqui para terminar vai falar, como recompensa lhes darei uma vida longa e mostrarei que eu sou o Salvador. Eu já entendi que Jesus é o meu Salvador, né? Agora eu vou esperar a vida longa que Deus vai me dar, a vida próspera, livre. Já quebrou as correntes, já me libertou, me salvou. Só tenho a agradecer a este Deus. E se você, assim como eu, já declarou que Jesus é o seu Salvador, se apegue nessas promessas, tá? Se você ama a Deus, fique tranquilo que Deus vai te salvar dos perigos, Ele vai te proteger. E aquilo que o inimigo levou, o seu respeito, a sua dignidade, Deus vai fazer. A justiça, às vezes no mundo não tem justiça. E quem faz a justiça é Deus, gente. É Deus. Lhes darei uma vida longa e lhe mostrarei que eu sou o seu Salvador. Ele é o teu Salvador. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe grandemente neste dia. Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês repleto, cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. Que Deus fique com você, meu querido. Que você seja um bem. Mais que bem-aventurado neste dia, na sua vida, em todos os dias da sua vida. Fique com Deus.